Como nos tornamos? Porque essa pergunta, ela tem a ver com a aplicabilidade da obra de Cristo na vida do crente. Certo? Uma coisa é o que Cristo fez, o que Ele conquistou, o que Ele realizou. Outra coisa é o que isso tem a ver comigo. Como é que eu me torno participante dessa conquista? Não é? Como é que eu me torno participante dessa conquista? Seria mais ou menos, vamos dizer assim, você tem uma doença muito grave e tem um remédio ali excelente. O fato de você saber que existe esse remédio vai lhe fazer, e esse remédio cura você. O fato de você saber que existe esse remédio que cura você, resolve o seu problema? Como é que você vai tratar esse problema? Você tem que tomar esse remédio. Saber que existe cura não lhe cura. Saber que existe um remédio não lhe cura também. Você precisa tomar o remédio. Você precisa provar o remédio. Então, a pergunta 29 do Breve Catecismo, ela tem a ver com essa chamada participação da redenção. Como é que eu me torno participante dessa obra que nós estamos estudando desde do início acho que vem de setembro para cá, a gente tem estudado esse assunto. Não é? A pergunta dela, a resposta é a seguinte: tornamos-nos, todos juntos, participantes da redenção adquirida por Cristo pela o quê? Então a resposta é: nós nos tornamos participantes da redenção adquirida. Veja bem, Cristo adquiriu essa redenção. Nós nos tornamos participantes dela e aqui é o meio pelo qual, não é? Pela eficaz aplicação dela a nós, em nós, né? Dentro de nós, pelo seu Santo Espírito. Aqui não existe, o ponto em questão aqui é vocação eficaz. Tá certo? Aqui é a porta de entrada para o 30, né? A pergunta 30, que vai tratar dessa vocação eficaz. Quer dizer, é o poder de Deus em chamar a eficiência, a eficácia da vocação. Né? Então aí não cabe bem esse assunto agora. Ok? Jesus Cristo de forma certa, a aquisição desta redenção. O que é redenção? Abra sua Bíblia para mim, por favor. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Quem pode ler? Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Primeira Pedro 1. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Ok, aqui nós temos algo muito importante, né? A libertação pelo pagamento de um preço. Vocês não foram resgatados. Quer dizer, o preço que foi pago pelo resgate de vocês não foram coisas fúteis. A ideia da redenção implica no pagamento de um preço, de algo que precisa ser pago para que a libertação fosse manifestada. Então, o preço é o que, segundo Pedro 1,19? Qual é o preço que foi pago? O sangue de Cristo. Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. Certo? Agora, esse é o ponto. O segundo ponto, essa redenção ela consiste de duas partes. Tá certo? Primeiro, libertação do mal. Libertação do mal. Aqui é um ponto importante, irmãos, porque
São duas partes, né? Vou adiantar a segunda só para você entender. Redenção não é apenas libertação do mal, mas também restauração do que foi perdido e muito mais. Então seria dizer, a redenção não apenas me liberta do mal, mas ela também ela resgata e restaura aquilo que foi perdido. Ela tem um aspecto positivo e um aspecto negativo, tá certo? Veja bem, a expressão mal utilizada na teologia, ela é tratada, por exemplo, tem um livro escrito por um teólogo do século XVII, Jeremiah Burroughs, que é assim, tradução literal seria assim, mal dos males, quer dizer, o maior de todos os males, não é? Seria mais ou menos essa. Então, nesse livro, ele vai discorrer sobre o maior mal, que é o quê? O pecado. Não é nem doença, nem... Não é doença, nem inferno. Não é inferno, não é doença. Esse não é o maior mal da humanidade. O maior mal da humanidade é o pecado. Então, a redenção nos resgata do mal. Por exemplo, veja lá, Mateus 1, verso 21, por favor. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Salvará o povo do quê? Dos pecados deles. Pecados. É interessante, irmãos, lembre-se que quando nós estamos descrevendo a história da redenção, nós estamos associando a história da Antiga Aliança. É por isso que pregar Cristo no Antigo Testamento é algo essencial e fundamental, porque essa história do Antigo Testamento ela tem o ápice em Cristo, não é? Ela tem o ponto dela em Cristo. Então imagine você que ali, qual foi o primeiro cativeiro que o mundo foi colocado na história? A descrição do cativeiro foi Êxodo, né? Mas antes disso, sem usar essa linguagem, na Antiga Aliança, foi o pecado. Quando o homem caiu, veja como é interessante. Eles viviam numa terra, tá certo? Eles viviam num paraíso, foram por causa do pecado expulsos do paraíso, quer dizer, foram colocados no exílio, foram mandados para fora da terra. E o que era o resgate que ia ser dado para eles? Era a libertação, e eles seriam então trazidos de volta para o paraíso, para a terra prometida, agora na linguagem da sua plenitude, não é? Então, a redenção, ela tem a ver com esse aspecto do fato de que o povo estava exilado, estava em pecado, estava preso. E isso se dá na maior linguagem em Êxodo, quando o povo está no Egito, cativo, não é? Então Deus manda Moisés para libertá-los do cativeiro. Veja que o mal de Israel não era o Egito, o mal de Israel não era Faraó. O mal de Israel, quando preso no cativeiro babilônico, não era a Babilônia. O mal de Israel não era o Império Medo-Persa. O mal de Israel não era os povos vizinhos. O mal de Israel é o pecado. De que se queixa o homem? De que se queixa o homem? A pergunta se você olhar esse texto aí, lá a linguagem de Cristo, né, lá em Mateus, esse texto que a gente leu de Mateus 21, aponta exatamente para esse ponto. Ele veio libertar o povo do pecado. O seu povo do pecado. Veja, Jesus veio libertar o seu povo do pecado. Moisés libertou do Egito, não é? Nabucodonosor prendeu o povo no cativeiro babilônico. Ciro veio libertar do cativeiro babilônico. Mas aquilo tudo ali apontava para o maior de todos os problemas que escravizava o povo, que era o pecado. Então Cristo veio libertar o povo do mal, do pecado. Porque se ele não libertar do pecado, pode estar livre, você pode estar vivendo a melhor situação da sua vida. Você está escravizado pelo maior de todos os males. Condenação. A condenação eterna. Pecado.
Romanos 6, versos 6 e 7, por favor. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado no pecado. Veja que coisa interessante. Aí veja a linguagem de Paulo. Não sirvamos ao pecado como... De onde Paulo extrai essa linguagem? Essa linguagem de escravidão, né? Exatamente da antiga aliança, mesmo princípio. Nós não somos mais escravos. Nós fomos libertos do pecado. Nós fomos colocados em liberdade. Então, a obra da redenção, ela nos livra do maior de todos os males, que é o pecado. Ela liberta do mal. Thomas More diz o seguinte: esta é a casa da servidão, onde o Redentor encontra todo o seu povo. Você lembra lá parafraseando aqui, você lembra lá de Êxodo 20? Antes de Deus dar os 10 mandamentos, diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí Thomas More utiliza essa linguagem para dizer: esta é a casa da servidão. Que casa? Não era o Egito, era o pecado que eles estavam presos. E para que o pecado é escravo? Escravo do pecado. Eles estavam presos ali. E o Senhor os liberta do pecado. E quando é libertar do pecado, não é que não é a ideia de não pecar, é a ideia da condenação do pecado. E, obviamente, o princípio da santidade, que agora foi implantado em nós, a vida que luta contra o pecado, né? Buscando a santidade. Mas a libertação não apenas me livra do pecado, ela me livra também da ira de Deus. Essa redenção me livra da ira de Deus. Veja, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9 e 10, por favor. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, os convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Seu Filho Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ele não apenas me livra do mal, mas ele me livra da ira que está. E as férias por natureza. Nós éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira. Então essa redenção, ela me livra do mal e me livra da ira vindoura. Certo? O preço que Jesus pagou me livra do mal, que é o pecado, e me livra da ira vindoura. Agora, o que é que ela conquista para mim? A redenção não é apenas a libertação do mal, mas também a restauração do que foi perdido e muito mais. Restauração do que foi rejeitado no Éden, juntamente com suas promessas. Não é? A promessa da eternidade, não é? Os benefícios da eternidade. E isso também nos foi garantido por meio dessa redenção. Então, eu não apenas eu sou liberto do pecado e da ira, mas também recebo conjuntamente os benefícios da obra de Cristo. Vida eterna, plenitude. Então, todos os benefícios, uma vez rejeitados no Éden pelos nossos primeiros pais, agora em Cristo eles são resgatados, restaurados por meio da fé, quando nós recebemos isso pela fé. Aqui, até agora, nós não estamos tratando da maneira como recebemos. Nós estamos tratando o que é a redenção de modo objetivo. Tá certo? De modo objetivo. É isso que é. Ok? Vamos adiante. Quem pagou este preço? Quem foi que pagou esse preço? Não é? Jesus Cristo. Ele tomou sobre si a nossa natureza, tornou-se o nosso irmão próximo, para que ele possa redimir os escravos e os cativos e redimir para eles a herança hipotecada. Quer dizer, essa é uma linguagem interessante. É como se pertencia, mas precisava pagar para que pudesse receber. Então ele paga o preço para poder nos conceder aquilo que era por herança.
não é? Ele paga o preço. Jesus, ele executa toda a justiça de Deus. Então, preste atenção. Veja bem, recapitulando aqui as perguntas, né? A aquisição dessa redenção. O que é redenção? É a libertação de um preço. Essa redenção possui duas partes: mal e ira, e ao mesmo tempo a libertação, a restauração que foi perdida. Agora vem a questão: quem pagou este preço? Jesus Cristo. A redenção é o pagamento do preço. Agora a pergunta é: quem pagou o preço? Jesus Cristo. Ok? A outra questão: pois ele fez a plena redenção, não apenas resgatando pecadores da maldição, mas também comprando para ele as bênçãos que eles haviam rejeitado. Não só resgatando pecadores da maldição, como pagando, comprando para ele as bênçãos que eles haviam rejeitado. Esta foi uma obra muito elevada para qualquer ser humano como eu e você realizar. Abra sua Bíblia, por favor, Salmo 89, 19. Salmo 89, 19, por favor, quem pode ler? Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer no meio do povo, exaltei um escolhido. Vê que coisa interessante. A um herói, eu fiz o quê? Concedi o poder de socorrer. Eu concedi a esse herói um poder de socorrer. Quem é ele? A minha parte B desse verso, a última parte do verso. Diz o quê? Ele é o quê? No meio do povo, exaltei um escolhido. No meio do povo, dentre os homens, ele é homem e exaltei um escolhido. De quem é esse salmo? Quem é a autoria desse salmo? Quem é? Davi. Agora veja o verso 20. A quem ele se refere? Encontrei Davi, meu servo, com o meu santuário ungido. Encontrei Davi, meu servo. Davi não está dizendo que encontrou ele, né? Aqui é interessante isso, né? Porque em outro momento ele diz: eu disse o Senhor, meu Senhor, né? Ele mesmo se dirigindo a Cristo, alguém superior a ele. E Davi é exatamente a descendência de onde viria o Redentor. No Novo Testamento chama o filho de Davi. Né? Então, ele é especial, ele é escolhido, ele foi preparado para o povo. Ninguém é o povo, senão esse que Deus mesmo preparou para isso. Nós vimos isso estudando sobre os ofícios de Cristo, que ele foi preparado para executar essa obra, tá certo? Ele foi quem pagou esse preço. Qual foi o preço pago? Qual foi o preço pago? Tudo que Cristo fez e sofreu por pecadores, fez debaixo do nome de resgate. Foi para resgatar. Tudo que ele fez e sofreu por pecadores, vem debaixo do nome de resgate. Ele mesmo foi o resgate. Abra sua Bíblia, por favor. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,16 e Gálatas 2,20. Primeira carta de Paulo a Timóteo 2,6 para Gálatas 2,20. O qual assim mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele se deu em resgate. Gálatas 2,20. Logo,
Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja bem, me amou e se entregou por mim. Tá certo? Ele foi meu resgatador. Meu resgatador. Essa expressão paulina, né? Ele se entregou por mim, meu resgate, é a linguagem usada, é uma expressão da antiga aliança. Você lembra, por exemplo, lá no caso de Ruth, Boaz, né? Ocorreu um caso interessante. Quem era o resgatador? O resgatador era o parente mais próximo. Era aquele que ia resgatar a descendência dela. E esse resgatador, ele teria que ter condições de fazê-lo. Ele teria que ter condições financeiras. Ele teria que, por exemplo, acontecia um caso interessante lá em Israel. Você era um homem de posse, tinha terra, caía em desgraça, perdia o que você tinha. Então alguém em Israel comprava a sua terra. Então durante isso, ele passava 7 anos com a terra produzindo e trabalhando a terra, ou um período determinado da terra. Quando vencesse esse período de produção, ele voltava com a terra para a família que ele havia adquirido. Então alguém naquela família, caso você não tivesse recuperado sua posse, não tivesse condições de comprar ainda, alguém da família mais rico, tivesse condições de comprar, compraria e resgataria a terra para a família de volta. Então o resgatador, ele era alguém da família e que tinha condições de fazê-lo. Então quando Cristo diz que ele é meu resgate, ele era da família, ele é homem como nós, ele tinha condições de fazê-lo. Como diz o salmista, nenhum homem poderia fazê-lo, a não ser ele. Ele era o único que tinha condições de fazer. Ele não podia pagar o para poder resgatar, trazer de volta aquilo que pertencia. Então ele é resgatador nesses termos, não é? Ele é o resgate, ele é o resgatador. Ele se dá por resgate. Ele dá a própria vida como resgate. Tá certo? Veja ainda. Ele deu corpo por corpo, alma por alma. Carregou o nosso pecado no seu próprio corpo e fez a sua alma uma oferta pelo pecado. Então ele ofereceu o seu corpo pelo meu corpo, a sua alma por minha alma. Ele levou o meu pecado no seu próprio corpo e fez a alma dele uma oferta. A minha alma é resgatada porque ele deu a alma por mim. O meu corpo é resgatado porque ele deu o corpo por mim. Ele entregou o corpo. Então ele é o resgatador. Certo? Alguma pergunta, alguma dúvida nesse ponto? São pontos básicos, mas você pode questionar. A ideia de resgate implica na sujeição de Cristo. Quando ele escreve ao apóstolo, quando o apóstolo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1, diz que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. A nossa condição de pecadores, de destituídos da glória de Deus, e nos faz entender que ele nos tirou das trevas, como está escrito no capítulo 1, e ele nos ressuscitou com ele. A ideia de resgate vai muito mais além do que nós poderíamos entender, o que Cristo fez por nós. E é interessante porque no versículo 6 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, depende exclusivamente da ação de Deus. Nós não poderíamos fazer nada em relação a isso. Esse é uma oferta gratuita. Mas aí esse elemento é importante, né? Porque o capítulo 1 descreve o que Cristo fez, o segundo que ele fez pela igreja. Então, da aplicação, isso tem muito a ver com esse elemento de cima, porque é como nós recebemos aquilo que ele fez. Não é? Ele morreu, ele está sentado na região celestial, nós estamos assentados na região celestial com ele, quer dizer, tudo o que ele fez por nós em resgate, não é correto como resgate. Não é?
Como nosso resgatador, ele obedeceu perfeitamente todas as exigências da lei, assim cumpriu toda a justiça. Ele obedeceu, isso é uma coisa interessante. A questão da obediência é uma obediência ativa e passiva de Cristo. É uma discussão interessante que você tem hoje. Mas não é o nosso momento aqui, mas a ideia da obediência ativa diz respeito à obediência à lei moral, toda obediência à lei. A obediência passiva, ele se entregou na cruz do Calvário, né, exatamente pagando pelo preço. A passividade significa que ele não foi ali porque quis, que a Bíblia fala exatamente que ele mesmo deu a sua vida. Ele foi ativo na sua passividade, tá certo? Ele foi ativo na sua obediência passiva, se eu posso dizer assim. Veja bem, enquanto nós nascemos pecadores, ele nasceu santo. Enquanto nós vivemos como pecadores, guardando nenhum dos seus mandamentos, ele viveu sem pecado algum e guardou toda a lei de Deus. Certo? Ele cumpre tudo o que o Pai permitiu, exigiu. Tudo, sem uma exceção. Ele não apenas obedeceu, ele sofreu. Não é? Ele sofreu e carregou o que a lei ameaçava. Essa palavra ameaçava aqui, a tradução mais próxima que eu achei, é a seguinte, que ele carregou o que a lei ela exigia, não é? Porque era uma ameaça, não é? Exatamente isso. Se você não fizer, você vai receber isso. Então ele sofreu toda a ameaça da lei. Assim ele satisfez a justiça no lugar dos pecadores. Veja esses dois textos, por favor. Gálatas capítulo 4, verso 5 e Filipenses capítulo 2, verso 8, por favor. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Ok? Para que recebêssemos A adoção de filhos. Veja como é interessante aí. Ele nasceu como? Como é que diz o nascimento dele? Para resgatar os que estavam sob a lei. Para resgatar os que estavam. Sob a lei. O que é sob a lei, irmãos? Sob a condenação da lei, as exigências da lei. Ele veio resgatar os que estavam vivendo assim. O que foi que ele fez? Ele veio dizer, olha, não, a lei para você não tem importância nenhuma. Como foi que ele fez? Ele cumpriu as exigências da lei em primeiro lugar. Tá certo? Lei imputada a nós essa obediência. Exatamente. Assim como eu não pequei o pecado de Adão em tese, mas eu sou pecador como Adão. Como é que eu sou pecador como Adão? Porque foi imputado a mim o pecado de Adão. A mesma forma a respeito da salvação em Cristo. Eu obedeci como Cristo obedeceu. Por que eu sou salvo se eu não cumpri como ele cumpriu? Porque é imputado a mim pela fé a obediência dele. Tá certo? É imputado a mim pela fé a obediência dele. Ok? Filipenses 2,8, por favor. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Sendo obediente até a morte E morte. É importante, irmãos, essa palavra sofrimento, como eu gosto, gasto um tempinho falando disso, ele diz assim, olha, quando a Escritura atribui nossa redenção ao seu sangue, Efésios 1,7, 1 Pedro 18,19, não é para ser entendido exclusivamente sobre sua obediência e outros sofrimentos, mas sobre sua morte sanguinária, que foi a consumação da redenção. Quer dizer, o derramamento do sangue. Não, veja bem, quando eu a palavra exclusivamente é porque é também, mas não é só isso, é também o seu sangue derramado. Não é só a sua obediência ativa, mas é também sua obediência passiva. É a morte na cruz, é o sangue derramado na cruz do Calvário. 19:30, Evangelho de João 19:30, por favor.
João 19, 30. Quando foi já consumado, inclinando a cabeça, me deu o espírito. Quando ele derramou seu sangue, ele disse: está consumado. Então a consumação não deu somente quando ele obedeceu à lei no seu aspecto ativo, mas a consumação só foi dita quando ele derramou seu sangue. É como se alguém dissesse: alguém pagou até o último centavo pelo meu resgate. Ele não pagou metade, ele pagou tudo pelo meu resgate. Ele obedeceu ativamente e obedeceu passivamente. Ele obedeceu à lei e morreu como quem não obedeceu à lei. É coisa impressionante isso. Ele obedece à lei e morre como quem não obedeceu à lei. Porque a condenação é para quem pecou. E ele não pecou e morreu. Porque ele morreu por aqueles que pecaram. Eu gosto dessa expressão. Só pode morrer pelo pecado dos outros aquele que não precisa morrer pelos seus próprios pecados. Eu não posso morrer pelo pecado de ninguém, porque eu não posso morrer nem pelos meus. Somente aquele que pode morrer, somente aquele que não precisa morrer por si mesmo, pode morrer pelos outros. Cristo não pecou, por isso ele não precisava de redenção. Por isso ele pode redimir, por isso ele precisava de redenção. Por que esta redenção foi adquirida? Para quem? Por quem? A redenção paga foi suficiente para salvar toda a raça humana. Mas somente o eleito foi redimido. Ela é poderosa para salvar o mundo todo. A obra de Cristo ela tem poder para salvar o mundo todo. Mas ela só redime quem? O eleito. Ela redime o eleito. Não o mundo todo. Tá certo? O mundo todo. João 10, 15, por favor. Abra lá sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 10, verso 15. João 10, 15. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai, dou a minha vida pelas ovelhas. Veja só, eu dou minha vida pelas ovelhas. Veja ainda esse texto. João 17, verso 9, por favor. João 17, verso 9. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Eu não rogo pelo mundo, eu rogo pelos que tu me deste. Isto é, Jesus não intercede pelo mundo todo, mas por aqueles que o Pai lhe deu, por aqueles que ele morreu, por aqueles que ele deu a vida. Ele não roga pelo mundo todo. Irmãos, eu vou tentar traduzir essa frase aqui, que eu também... Abra só em Gálatas 2, 21. Gálatas capítulo 2, verso 21. Quem pode ler, por favor? Não anula a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, certo que Cristo morreu em vão. Se a justiça é mediante o quê? A lei. É interessante. Thomas Bosch desse texto diz o seguinte: ora, se ainda as pessoas elas são cobradas pelos seus débitos particularmente, e elas vão ter que apresentar a sua defesa e a sua obediência diante de Deus, então, para que foi que Cristo morreu? Se elas ainda têm que apresentar a sua justificativa diante de Deus, se elas têm que ainda apresentar a sua obra diante de Deus,
Para que então Cristo morreu? Então, é vão, Cristo morreu em vão. Alguns dizem que não é igual, não, sabe? Assim, como exemplo. Isso porque aí, se Cristo morreu como exemplo, então até nem o princípio da redenção é colocado. Isso é pior ainda. É pior ainda. Eles estão negando a própria salvação. A própria salvação. É pior do que o arminiano, no sentido, tá certo? Que ainda crê na salvação Universal. Meio que daquele, não universal, não sou universalista. Dos que se escolhem. Não, mas eles podem escolher eles mesmos, né? Não pode negar, pode escolher. É pelagiano, né? Pelagiano. Agora, vamos lá, só um detalhe importante. Duas coisas tornariam o sacrifício de Cristo vão. E nulo, né? E fraco, eu diria até. Se ele morrer para resgatar o mundo todo, e o mundo todo não é salvo, o que acontece com a obra de Cristo? Fracassada. Porque ele morreu para salvar o mundo todo, e o mundo todo não se salva. Aí alguém diz assim, não é? Alguém diz assim, bem, mas se Cristo morreu por todo mundo, ele morreu por todo mundo, mas não. Ele tornou possível a salvação para todo mundo. Se você escolher. Mas depende de você. Aí a coisa é complicada também. Veja só por quê. Quer dizer, imagine a situação. Eu estou aqui, é meio irônico isso, mas eu vou tentar ser menos irônico nesse sentido. Mas imagine bem o seguinte: Deus envia seu Filho para morrer por nós. Ele cumpre tudo aquilo que nós descrevemos até então. Ele paga o preço, ele morre, ele resgata, ele realiza toda a obra, obedece, ele é crucificado pelo meu pecado. Aí agora ele termina, depois de ter dito, está consumado, ele diz, está consumada a minha parte. Agora vamos para o céu, Senhor, e esperar a boa vontade das pessoas aceitarem a minha obra. Porque depende delas. Se elas não quiserem, a minha obra todinha está destruída. Não vai valer de nada. Depende da decisão. Você já pensou? O que significa isso? Jogar a obra de Cristo fora. Mas a primeira slide aí, já fala contra isso. O primeiro, ele fala da nossa incapacidade. Depende da aplicação do Espírito Santo. Exatamente. Da total aplicação do Espírito Santo. Romano 9 não depende de quem quer, nem de quem quer, mas de Deus aplicar a misericórdia. A questão é, o Senhor, ele se deu como resgate por sua ovelha, pelo seu rebanho. O pastor. Ele é o pastor de um rebanho. E nenhum daqueles, diz a palavra de Deus, nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perderá. Nenhum se perderá. Mas veja só, não é o mundo todo, aqueles que o Pai deu a ele. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste. Está lá em João 17. Não é? João 17. E sabe o que significa dizer também, quando você diz assim, não, eu vou buscar minha salvação fora de Cristo. Eu vou fazer as coisas certas, O que você está fazendo com isso? O que você diz com as suas ações? Com toda a sua piedade. Imagina a pessoa, e aqui, não, tirando toda a ironia, sem ser irônico, apenas descrevendo. Você vem domingo para cá, para a igreja, as pessoas estão nas esquinas com um saquinho branco, pedindo alimento, não é? A cesta, não é? A campanha da fraternidade, do quilo do Espiritismo, né? O que eles estão fazendo exatamente ali? Comprando salvação. Eles estão adquirindo a salvação. Eles estão fazendo boas obras. Eles estão... É errado fazer boas obras? Não é errado fazer boas obras. É errado ajudar o pobre? Não é errado ajudar o pobre. É errado você acreditar que ao fazer isso você está adquirindo a sua própria salvação. Está sendo bonzinho. Mas você sabe qual é você fazer isso? É você dizer o seguinte: Deus não é tão sábio como eu sou. É soberba pura.
Porque eu descobri uma maneira de salvação que não precisava nada disso que Deus fez. Mandar o filho dele morrer, sofrer, ser condenado, ser crucificado, enterrado, sepultado, ressuscitado. Para que tudo isso? Se eu fizer coisa boa, eu vou ser salvo. Veja, sabe o que é isso? É dizer, Deus é ignorante e eu sou sábio. Somos mais sábios do que Deus. Deus não sabe o tanto que eu sei. Eu descobri uma maneira diferente de salvação. Isso também torna a obra dele vã, nula. Para que serve isso? Você criar uma escada para o céu. Para que serve isso? Não serve de nada. Não serve de nada. Essa é a nossa questão. Por que essa redenção foi adquirida? Ela foi adquirida pelos eleitos. Ela foi conquistada pelas ovelhas. O pastor que salva as suas ovelhas. Tiago fala, mostra as outras e diria as outras também, que as outras se morrem. Porque se a gente já foi resgatado por Cristo, que o Espírito Santo habita em nós somos levados a fazer as obras de Deus, não pela nossa salvação, Isso, mas para glorificar o nome do Senhor. É a fé operosa. Exatamente. A fé operosa. É interessante que as pessoas até esse texto de Tiago é muito interessante, como ele citou, no capítulo 2. Tem muita gente usa esse texto para dizer o seguinte: ali Tiago está discutindo sobre fé e obras. Não tem nenhuma discussão de fé e obras. A discussão é entre fé viva e fé morta. A fé viva produz, a fé morta não produz. Só esse é o ponto. Tá certo? Ele não está ali contrapondo a tese paulina de que a salvação é pela graça. Ele está apenas dizendo: se você foi salvo pela graça e é verdadeira, você vai produzir frutos. Exatamente, produzir frutos. Ok? Como já é meio-dia, a partir da próxima. A aplicação, né? Mas é aplicação, não queria isso. Aplicação. É o quê? Queima. Aqui nós temos a nossa intenção, levantando esses temas, é para demonstrar o seguinte: a pergunta 29 do catecismo, ela trata exatamente dessa. Não, vou chegar lá. Esse é o suspense. Ela visa exatamente isso, que é estabelecer essa aplicabilidade daquilo que Cristo fez na alma, na nossa alma. Então, isso foi o que Cristo fez. Esse foi o preço que ele pagou, foi o resgate. Resumimos isso. Agora, e a próximo domingo, se Deus quiser, a próxima oportunidade, nós vamos voltar para esse tema para dizer como é que isso é aplicado na minha alma, como é que isso chega no meu coração, como é que esse resgate, como é que essa doutrina, como é que essa obra alcança a minha vida. Exatamente o que a gente vai começar a tratar a partir do próximo encontro, se Deus quiser. Tá certo? Objetivando exatamente entender que a obra objetiva de Cristo, ela encontra uma reação subjetiva do crente. Subjetiva a obra de Cristo é histórica e real, mas ela não vai alcançar a minha alma se eu não subjetivamente crer nessa verdade. Se isso não for aplicado a mim, se isso não alcançar meu coração. Certo? Então, não adianta nada. É como eu disse no início, é como você descobrir que tem uma doença muito grave, e sabe que lá em São Paulo tem um remédio que cura essa doença batata, comprovado. O fato de você saber que esse remédio está em São Paulo e que vai curá-lo, você tem que ir até lá, tomar o remédio para ficar bom. Então, saber dessa doutrina é bom, é importante. Mas se essa doutrina não for aplicada no seu coração, e recebido pela fé, certo? Não vai mudar muita coisa. Certo? Ok, irmãos? Então nós vamos orar. E a aplicação? A aplicação não Não dá tempo. não dá tempo. Certo?
Exatamente a partir dessa aula a gente vai começar a tratar desse assunto. Ok? Vamos orar então. Encerra a nossa aula. Deixa eu pedir ao André. André, tu encerra com a nossa aula. Senhor nosso Deus, e louvamos o teu nome por esse momento tão gostoso na tua presença, instruídos pelo teu servo, Senhor, que escolheste para trazer alento ao nosso coração através da tua palavra. Obrigado, meu Deus, por esse momento de comunhão na tua presença, na tua casa. Obrigado, Senhor, por termos aprendido mais de ti. E é isso que buscamos, Senhor, aprender de ti dia a dia, Senhor, para caminharmos firmes nos teus caminhos, meu Deus. Obrigado por esse dia. Nos dá agora um momento de comunhão gostoso com os nossos irmãos, que nós possamos nos confraternizar ali naquele lugar, Senhor, naquele almoço, orientados e guardados pelo teu Santo Espírito, no restante de dia debaixo da tua graça, Senhor. Nós te pedimos e agradecemos. Em nome santo do Senhor Jesus. Amém.